Provérbios 6, 20 a 23. Como falei antes, como já foi comentado, hoje é o aniversário do nosso filho Oliver. E, como alguns talvez lembram, semana passada foi o aniversário do nosso casamento. E daqui a pouco, daqui a 10 dias, é o aniversário do Carter. E já em julho é o aniversário da Lane, a nossa caçula. Então eu venho refletindo na questão da família, né? Como é ser pai, como é ser líder da família. Também como eu sou abençoado por essas 4 pessoas que estão na minha família. O texto que vamos estudar hoje à noite tem muito a ver com a família, mas não acha que não tem a ver com você. Caso você não tenha filhos, ou caso seus pais já morreram, esse trecho, essa passagem, está na palavra de Deus, porque ela é para todos nós. Se encontra no livro de Provérbios. Eu vou dar um pouco de contexto a esse livro e a esse capítulo. Provérbios foi escrito por Salomão, aquele rei Salomão, muito sábio. Ele era o filho de Davi. E Provérbios é um dos 5 livros poéticos do Antigo Testamento. Em inglês, nós chamamos esses livros de sabedoria. Os 2 nomes estão corretos, né? Eles são livros poéticos, porque eles contêm poesia, são compostos de poemas, mas eles também são livros de sabedoria. Os temas, na maior parte, são de sabedoria, a sabedoria divina. E quanta sabedoria tem nas páginas desse livro, de Provérbios. Provérbios vai falar de 3 tipos de gente. Vai falar da pessoa sábia, vai falar da pessoa tola ou insensata, e também vai falar da pessoa simples. E claro, o propósito de Salomão, ou seja, seu desejo, é que sejamos como a pessoa sábia, que ele descreve nas páginas do livro de Provérbios. Os 4 versos que vamos estudar hoje à noite são situados entre uma advertência contra a insensatez, que você vê aí no começo de capítulo 6. E depois dos versos é uma advertência contra o adultério. Então, o Salomão está nos advertindo de algumas coisas que não convêm com a vida cristã, que não convêm com a vida de Deus, né? A vida de uma pessoa que honra, que segue aos mandamentos de Deus. Eu quero ler os versículos. Eu vou colocar aqui na tela para que possamos acompanhar. Provérbios 6, 20 a 23. Diz assim: Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não abandone o ensino de sua mãe. Amarre-os sempre junto ao coração, ate-os ao redor do pescoço. Quando você andar, eles o guiarão. Quando dormir, o estarão protegendo. E quando acordar, falarão com você. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Eu quero analisar esse texto em 3 partes. A gente vai olhar a primeira parte, que são versos 20 e 21, e vamos ver que Salomão ele está escrevendo esse poema para seu filho. E ele usa o tempo imperativo. Ele usa os verbos na forma imperativas para mandar seu filho a obedecer aos mandamentos de seu pai e para não abandonar o ensino de sua mãe e para mantê-lo sempre por perto. Versos 20 e 21. Obedeça
não abandone e amarre-os, ate-os ao coração e ao pescoço. Eu vou usar durante essa mensagem, eu vou usar memes. Memes é uma palavra do inglês que é tipo um gráfico, uma imagem que tira onda de alguma coisa. O propósito é ser engraçado. E tem uma página nas redes sociais que vai nos ajudar a entender o texto de hoje. Vamos ver. O nome da página é Bode Gaiato. É uma página de comédia muito popular. Tem muitos seguidores essa página. E ela é popular porque ironiza verdades da vida. Então vamos ver esse exemplo da página. É difícil não rir de uma coisa dessa. Ele fala, essa é um filho e sua mãe. Mãe, posso ir no shopping? Não, ela responde. Ah, pois posso ir na casa de vó? Sim, vá, a mãe responde. E aí, ele chega na casa da avó e diz, vó, posso ir no shopping? E a avó fala, claro, meu filho, tome aqui um dinheirinho para o sorvete. E daí tem aquela imagem do Balde usando óculos escuros. Então, o que aconteceu? Ele pediu permissão da sua mãe para ir no shopping e ela diz que não pode. Então, o que ele faz? Ele inventa uma mentira, engana sua mãe e ainda tira vantagem da bondade da sua avó. Ele leva o dinheiro da sua avó para o shopping para comprar sorvete. E aqui no final, esses óculos, eles significam mito. Mais ou menos assim, a pessoa arrasou naquela situação, aquela pessoa é esperta. Então, esse meme está mais ou menos elogiando a atitude, o comportamento desse menino, desse Balde menino. Outro exemplo, vamos ver aqui na página. O filho fala, para minha mãe que vive reclamando da bagunça no meu quarto, eu só digo 3 coisas. Primeiro, o quarto é meu. Segundo, arrumo se eu quiser. E terceiro, larga esse chinelo que eu já vou arrumar. Então, ele não teve coragem de falar a terceira coisa. Mas vamos analisar esse meme, essa imagem. E até mesmo tem os comentários aqui ao lado, de pessoas que lembram da sua mãe do mesmo jeito. Eles lembram de correr do chinelo da sua mãe. Esse filho, ele chama o pedido de sua mãe de reclamação, no começo. Para minha mãe que vive reclamando da bagunça no meu quarto. Que é isso? Ele está chamando, está dizendo que sua mãe reclama demais. E aí ele está preparando a sua resposta de rebelião contra o pedido da sua mãe. E aí é somente sob a ameaça de levar uma chinelada que ele obedece à sua mãe. Pronto, eu não quero ser um desmancha prazeres, porque realmente eu ri desses memes, eu achei engraçado. Mas se pararmos para pensar no que eles estão dizendo, descobrimos que estamos achando graça na desobediência e no desrespeito à nossa mãe. Aí percebemos que, embora é engraçado, essa atitude não tem nada a ver com aquilo que vemos em Provérbios 6:20. Provérbios 6:20 diz que seu pai manda e a sua mãe ensina, e os dois devem ser respeitados. Aquilo que eles nos mandam e ensinam deve ser amarrado ao nosso coração, diz versículo 21.
o coração é entendido como nosso centro de comando, naquela época, e até agora mesmo. Quando se refere ao coração, está falando do centro de comando do ser humano. É ele que conduz as nossas atitudes, as nossas ações. E não são esquecidos, nesse caso, tipo, se amarrar ao seu coração ou se amarrar ao seu pescoço, você não vai esquecer do mandamento e do ensino do seu pai e da sua mãe, ainda fora da presença deles. Tem outro versículo em Provérbios 23, se quiser virar a página, Provérbios 23, 22 a 25. E ele diz assim: ouça o seu pai que o gerou, não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Compre a verdade e não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. O pai do justo exultará de júbilo. Quem tem filho sábio, nele se alegra. Bom será que se alegrem seu pai e sua mãe, e que exulte a mulher que o deu à luz. Ou seja, não abra mão dos ensinamentos dos seus pais. Até pais ruins, e realmente eles existem. Eles têm sabedoria, eles têm experiência muito superior à sua, quando você nasceu. Quando você nasceu, não sabia de nada. Nem para caminhar, nem para comer direito, nada. Então, seus pais, eles têm sabedoria, têm experiência, têm uma perspectiva que pode te ensinar. E eles realmente te ensinaram muito na vida e merecem a sua obediência e o seu respeito. E aqui vamos ver, já vimos, que não dão exceções. Não diz que se seus pais são de certo jeito, você pode ignorá-los. Não. Tipo, se seu pai está ruim, você pode dar as costas para os mandamentos dele. Não diz assim, não. E essa instrução é repetida no Novo Testamento, ou seja, permanece em vigor. Em Efésios 6, lemos aqui verso 2 e 3. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Nós que somos pais, gostamos muito dessa parte, né? É fácil repetir isso e recitar esses versículos para nossos filhos. Como se não importassem o que nós falamos para nossos filhos ou nosso tratamento para com eles. Eles só têm que obedecer a tudo que mandamos, porque está escrito assim na Bíblia, né? Mas vamos ver o que realmente está escrito na Bíblia. Na segunda parte desses 4 versículos de Provérbios, a segunda de hoje se encontra no verso 22. Versos 20 e 21, eles falam para os pais, né? Eles falam para os filhos, obedeçam e não abandonem. Os imperativos são direcionados para os filhos. Mas agora, em versículo 22, os mandamentos do pai e o ensino da mãe são o sujeito desse verso. São eles que o guiarão, são eles que o protegerão e são eles que falarão com você. Que responsabilidade nós pais temos na vida de nossos filhos. A obediência que é exigida dos nossos filhos não nos dá a licença de dominá-los. Como eu falei antes, nós gostamos de recitar muitas vezes esses versículos para nossos filhos, porque eles querem dizer que nossos filhos não podem responder a nós. Tipo, tem que nos obedecer, a Bíblia diz aqui em Efésios. E aí a gente pode acabar parecendo com a mãe bode,
Então, vamos voltar para essa página, esse meme, e vamos ver como é a mãe bode com seus filhos. Ela fala: não quero que você tenha medo de mim, quero que você me obedeça. E aí o comentário: disse a minha mãe com um pedaço de pau na mão. Então, ela queria a obediência de seu filho e exigia com um pau na mão. Ou no caso da outra imagem, um chinelo. Outra imagem aqui é essa. A mãe está dizendo: ela trabalha para que meu filho só apanhe de cinto de Gucci. Então, ela está tirando onda do fato que ela disciplina, castiga seu filho com um cinto. E ela tá tipo, ironizando o fato que seja um cinto da marca Gucci, que é uma marca de luxo. Ou seja, ela tá brincando, né? Sobre as coisas de Deus, sobre a disciplina, sobre o castigo, que realmente é uma responsabilidade de nós pais. E como já lemos, Efésios 6, 2 e 3, os versículos prediletos de muitos pais, não podemos parar aí em verso 3. Temos que ler também versículo 4. Versículo 4 fala: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então, não entenda mal. A disciplina é totalmente apoiada na Bíblia. Realmente é exigida na Bíblia. Temos como pais a grande responsabilidade de disciplinar os nossos filhos. E eles realmente precisam disso. Outro versículo, também de Provérbios 29, fala que a vara da correção dá a sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Discipline seu filho, e este lhe dará paz. Trará grande prazer à sua alma. Mas disciplina não equivale apenas castigo físico, como esses memes do bode gaiato mostram. Disciplina é o que Deus faz conosco, quando Ele repreende, quando Ele corrige os seus filhos. E da mesma forma, a disciplina dos nossos filhos é feita para corrigir atitudes erradas. Ou seja, é para o bem deles. Não é como essa mãe que quer se ostentar com um cinto da Gucci. Ela não entende esse versículo. O porquê da disciplina é para colocar nossos filhos no caminho certo. Não é para exigir obediência só para poder dominá-los. É realmente para conduzir nossos filhos nos caminhos do Senhor. Então, como é que podemos corrigir atitudes erradas em nossos filhos e, ao mesmo tempo, praticar uma atitude errada? Entendeu? Vamos ver uma dessas atitudes erradas. Vamos voltar ao bode gaiato. Essa mãe comentando: eu acho tão chique essas famílias que falam baixinho. A minha só fala gritando. Então, a realidade da casa dessa senhora é só gritaria. E aí o comentário aí: minha família é bilíngue, fala gritânico e berrânico. Só vive gritando. E esse não é o jeito. Vamos ver daqui a pouco o jeito bíblico de agir com nossos filhos. Hoje, esse ano é 2020. Foi um ano bissexto. E o garoto bode queria saber o que significava. Mainha, o que tem no ano bissexto? A mãe responde: é mais um dia para passar raiva.
mais um dia para passar raiva. É o que ele responde a seu filho. Ao invés de dizer, mais um dia no ano, é mais um dia para aproveitar a sua presença, mais um dia para aprender juntos, é mais um dia para passar raiva. Então, como podemos instruir os nossos filhos dessa forma? Verso 22, mais uma vez, o que disse? Ouça, não. Quando você andar, eles o guiarão. Quando você dormir, o estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você. Nossas palavras guiarão nossos filhos e nossas palavras estarão protegendo nossos filhos quando eles dormirem. E as nossas palavras fararão com nossos filhos quando acordarem. Será que agrada a Deus nossas palavras soltas em raiva? Se nossos filhos serão guiados por nossas palavras, queremos que elas sejam palavras gritadas? Eu penso muito nisso. Como pai de 3 filhos, como um deles está se aniversariando hoje, quando meus filhos acordarem, eu quero que eles pensem que começou mais um dia para eu passar raiva, como essa mãe Bolde. Ela falou que todo dia passa raiva. E aí nós, como pais, às vezes pensamos que nossos filhos só nos ouvem passando raiva. Só nos veem passando raiva. E não é para ser assim, não. Que Deus me ajude a ser um pai que ensina e disciplina em amor, desejando sempre o bem para o meu filho. Em 1 Timóteo, vamos ler rapidinho. Em 1 Timóteo 3, 2 a 5, ele diz: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois, se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Essa descrição eu esqueci de passar o slide, desculpa, gente. Essa descrição é de um homem que irrita e faz desanimar os seus filhos, né? Como foi descrito no texto. Ele é moderado, sensato, amável e pacífico, entre outras coisas. Os mandamentos desse homem aqui, desse homem de 1 Timóteo, merecem o tratamento de verso 22. Eles merecem ser lembrados por seus filhos quando dormirem, quando acordarem. 1 Timóteo 3 diz assim: as mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e sua própria casa. Versos 2 a 5, eles falam de bispos, que no grego são episcopos, que significa quem exerce a função pastoral na igreja. Já versos 11 e 12 são sobre diáconos e suas esposas. Ou seja, para ser aceitável como líder na igreja, você precisa dessas qualidades. Imagino que sejam características boas para todas as famílias na igreja. Eles são exigidos para líderes, mas eu acho que seriam características boas para todos nós, membros da igreja, para todos nós, seguidores de Jesus. A mulher digna, que lemos agora em 1 Timóteo, a mulher digna, sóbria, confiável, ela é representada pela mãe Bode, do Bode Gaiato? De forma alguma. Eu vi uma citação
de um presidente americano, um ex-presidente americano. O nome dele é Abraham Lincoln. Talvez já ouviu falar. Ele disse assim: nenhum homem que tem uma mãe piedosa é pobre. Nenhum homem que tem uma mãe piedosa é pobre. Não importa suas circunstâncias na vida, se sua mãe é piedosa, se sua mãe busca a vontade de Deus, esse homem não é pobre, ele é rico. Que grande verdade é essa? O filho dessa mãe, com certeza, será bem guiado e protegido pelo ensino dela, como lemos no versículo 22. E com isso, chegamos à terceira parte do texto, terceira e última, verso 23. Verso 23 diz: pois o mandamento é lâmpada, é instrução, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são um caminho que conduz à vida. Interessante esse versículo. Diz que o mandamento e a instrução dos pais são lâmpada e luz. Agora, talvez você esteja lembrando de um outro versículo bem parecido com esse. Alguém está? Salmo 119, 105 diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Então, Provérbios 26, 23, os ensinos da mãe e do pai são lâmpada e luz. E em Salmo 119, 105, a palavra do Senhor é lâmpada e é luz a nosso caminho. Ou seja, no mundo perfeito, o ensino dos pais e o ensino de Deus seria uma coisa só. Foi Deus mesmo que instituiu a família. Ele sempre pretendeu que a família fosse, entre aspas, uma escola das coisas de Deus. E se os pais estão cumprindo o seu papel, a instrução deles é fundamentada na palavra de Deus. Me fez pensar de mais um versículo aqui em 2 Timóteo 3,15. Esse versículo diz: porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Que honra, que privilégio todo pai e toda mãe tem para ensinar os seus filhos as Escrituras. Esse livro não é um texto qualquer, não é igual ao texto de matemática, nem no da história da língua portuguesa. Esse texto é diferenciado, pois contém a mensagem da salvação. Essa palavra, essas sagradas letras, como é chamada aqui, eles nos falam de Deus. A gente pode conhecer a Deus, quem Ele é, o que Ele fez, como Ele nos ama. Nos mostra quem é Deus, a palavra de Deus. Ela também revela o nosso pecado, revela a nossa necessidade de Deus, né? Que a gente sempre descumpre, sempre desobedece à vontade dele. A gente sempre peca. E também nos apresenta a Cristo. Nas páginas da Bíblia, podemos conhecer o nosso Salvador e Redentor, Jesus Cristo. Que ele fez por nós, como ele viveu em perfeita obediência a Deus e como ele morreu na cruz, foi sepultado por 3 dias e depois ressuscitou para a nossa salvação. Ele conquistou a morte. Tudo isso está na Bíblia. E tudo isso temos a honra, temos o privilégio de ensinar, de falar aos nossos filhos. E devemos estar fazendo isso. Eu sei que muitas pessoas aqui não têm famílias, não têm crianças pequenas. A gente tem, algumas outras famílias têm, Cristiane, Janilda está com Sofia ali. Essa responsabilidade, vamos priorizar, vamos valorizar e ensinar os nossos filhos os caminhos de Deus. Como falei no começo,
esses versículos em Provérbios não são relevantes apenas para nós pais e filhos. Todos nós da igreja podemos ser fontes de ensinos bíblicos para com nossos irmãos. E todos nós também temos um pai que precisamos obedecer. Salmo 68 diz assim: Deus é pai para os órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação. Ou seja, se você não tem pai, não tem mãe, ainda tem um pai, porque Deus é pai para os órfãos. Se você não tem um pai dando mandamentos para você, você obedece aos mandamentos de Deus, que é seu Pai Celestial. Todos nós temos com quem podemos encorajar. Todos nós temos outros que podemos ensinar palavras da Bíblia, que merecem ser amarradas junto ao nosso coração. Essas palavras que guiam, que protegem e que iluminam os nossos caminhos, o caminho que conduz à vida. Desculpa. Esse trecho eu não vou ler porque é muito longo, mas em Tito 2, se tiver um momento depois para ler, Tito 2 fala exatamente isso. Na vida da igreja, quem conhece as palavras do Senhor está equipado a ensinar outro alguém da igreja, seja homem, seja mulher, seja velho, seja jovem. Todos precisam ouvir um bom ensino que vem da Bíblia. Para finalizar, Salomão queria muito que seu filho escutasse as palavras de seu pai e de sua mãe, como vimos em verso 20. Ele começa: meu filho. Ele está implorando a seu filho para obedecer e não abandonar os ensinamentos dos seus pais. Salomão entendia que o ensino alinhado à palavra de Deus conduz à vida. E eu espero que nesse aniversário do meu filho, que os meus mandamentos para ele sejam de proteção, que eles sejam de boa disciplina. E você, as suas palavras e atitudes, elas servem para guiar os outros no caminho da vida? Tipo, o que você está ensinando para seus irmãos em Cristo, para seus filhos, para seus pais, para qualquer um. Eles estão servindo para guiar outros no caminho da vida, ou será que eles estão servindo para obscurecer esse caminho? Então, vamos refletir nisso, vamos amarrar ao nosso coração essas palavras. Se tiver um momento de ler Provérbios 6 todo, é bom demais. Mas se não, reflita nisso. Se tiver algum comentário, dúvida, fique à vontade. Mas quero finalizar a mensagem com uma oração e depois a gente vai louvar a nosso Deus. Vamos orar?